Eftel é um velho mago que quer se tornar o mais forte, mas falha porque suas habilidades são péssimas. No entanto, tudo muda quando ele é reencarnado como um jovem com todos os seus poderes da vida passada, tornando-se um mago de nível divino. Ofuscado para superpoderoso, nossa história começa há 400 anos, quando 4 poderosos guerreiros lutam ferozmente contra o Rei Demônio. Um desses bravos guerreiros é Eftel, um habilidoso usuário de magia do vento que luta valentemente ao lado do herói espadachim e seus 3 magos. Juntos, eles conseguem derrotar o Rei Demônio e trazer a paz tão esperada ao reino. Por causa de suas incríveis heroicidades, os 4 feiticeiros enfrentam o próprio rei e recebem o título de Imperador, cada um representando sua respectiva magia elemental. Eftel sabe que o título de Imperador é geralmente reservado estritamente para nobres, então ter seu nome escrito entre eles o faz chorar de orgulho ao ser oficialmente coroado como o Sábio do Vento e o Imperador do Relâmpago. Esse dia glorioso termina com os 4 sendo aplaudidos pelas multidões, um dia que Eftel nunca esquece, mesmo décadas depois, sabendo que seu sacrifício de passar 40 longos anos aprendendo magia não foi em vão. Agora um homem velho, Eftel passa seus dias pacificamente treinando seus jovens alunos. Entre eles está Merlin, uma criança demoníaca que ele salvou uma vez após a morte de sua mãe em uma batalha caótica, embora suspeite que ela não se lembre do incidente ou de como Eftel tirou a vida de tantos demônios naquele dia. No meio de uma sessão de treino rotineira, Merlin de repente oferece a Eftel a chance de descansar, mas ele a assegura que está bem. Ela então o incentiva a ensiná-la magia de nível superior, orgulhosamente afirmando que é capaz o suficiente como a melhor discípula do Imperador do Relâmpago. Eftel pergunta por que ela está com tanta pressa, e ela começa a dizer algo importante, mas decide guardar para si. Mais tarde, a pequena Merlin se dirige para a Floresta Profunda sozinha, determinada a provar sua força como a melhor aluna de Eftel. Ela caminha em direção a uma caverna escura, com um monstro escondido dentro, dizendo a si mesma que precisa se tornar forte o suficiente para que seu mestre possa finalmente descansar e evitar seu trágico destino. Ela entra, mas momentos depois, sai correndo em pânico total, percebendo que sua magia de nível 4 não é suficiente. Ela se prepara para lançar um feitiço de magia de nível 6, e quando o lobisomem aparece, ela detona e eletrocuta o monstro. No entanto, isso não consegue deter a besta, e o lobisomem a ataca. Naquele momento aterrorizante, ela fecha os olhos, pronta para morrer. De repente, outro enorme raio cai, e seu mestre aparece, furioso ao encontrá-la na Floresta Profunda depois de ter lhe dito explicitamente para não ir. Ele lhe diz que ela possui o maior potencial entre todos os seus alunos, e que não quer que ela se apresse em dominar suas habilidades. De repente, o lobisomem se levanta atrás de Eftel, mas se recusando a deixar sua lição ser interrompida, Eftel detona um feitiço de magia de nível 10, reduzindo o lobisomem a cinzas. Mais tarde, ele leva Merlin de volta para sua casa para verificar suas feridas, mas de repente começa a tossir sangue, o que ele sabe ser causado pela sua doença empeora. Merlin rapidamente corre para ajudá-lo e revela que já sabia sobre sua doença há algum tempo, que é exatamente a razão pela qual queria se tornar forte rapidamente, para que ele não precise mais ensiná-la e possa finalmente descansar. Ouvir isso toca profundamente Eftel, mas ele a diz gentilmente que com o pouco tempo que lhe resta, não pode se dar ao luxo de descansar de treinar ela ou a si mesmo. Quando Merlin pergunta por quê, ele explica que quer continuar ensinando alunos como ela, e que sempre quis se tornar o mago mais forte do mundo. Ela pergunta por que ele continua se esforçando, e ele explica que assim como qualquer mago, ele quer ser o melhor absoluto, embora no fundo aceite que talvez nunca alcance esse nível. Merlin se recusa a aceitar isso, afirmando que o Imperador do Relâmpago é o mais forte de todos. No entanto, o velho já aceitou a dura verdade de que, comparado a seus colegas mais jovens e seu talento natural, ele sempre esteve um passo atrás. Na manhã seguinte, um de seus alunos traz urgentemente um relatório do Imperador da Chama, que acaba de fazer uma grande descoberta sobre aptidão mágica. Quando Eftel lê os detalhes, fica maravilhado e não espera menos de um verdadeiro gênio como o Imperador das Chamas. Com as instruções em mãos, eles preparam o experimento usando 4 frascos para determinar a aptidão mágica de uma pessoa. Eftel começa com Merlin, colocando seu cabelo nos 4 frascos. Os líquidos dentro mudam de cor para representar os 4 elementos, com alguns frascos mostrando cores muito mais fortes que outros. Eftel determina que Merlin tem aptidão mágica de rank S para vento e água, e rank B para terra e fogo. Tendo treinado Merlin desde pequena, Eftel sabe que o experimento é 100% preciso. Ele percebe que essa descoberta mudará completamente a face da magia, pois permite identificar o potencial de um mago desde o nascimento. Por curiosidade, Eftel insiste em verificar sua própria aptidão mágica. Apesar de já ser um imperador, no fundo ele quer saber se algum dia teve o talento ou potencial para se tornar o mais forte, depois de passar anos treinando mais que qualquer um.
Com a ajuda de seus alunos, colocam seu cabelo nos frascos, mas para a surpresa de todos, nenhum dos frascos muda de cor. Isso significa que ele nunca teve aptidão para magia elemental e nunca foi abençoado pelos espíritos. Recusando-se a acreditar, Eftel e seus alunos tentam repetidamente, mas obtêm o mesmo resultado toda vez. A dura realidade atinge Eftel, e a razão pela qual ele nunca conseguiu superar os outros imperadores foi simplesmente porque nunca foi abençoado com talento natural. Devastado pela verdade, sua doença piora, e ele passa seus últimos dias isolado em seu quarto, longe de seus alunos e de Merlin. Em seu leito de morte, ele admite que dói saber que seu sonho de se tornar o maior não passava de uma mentira, pois nunca conseguiu superar o talento bruto. Desejando mais tempo, ele fecha os olhos pela última vez. No entanto, ele acorda para enfrentar a deusa que o reencarnou décadas atrás. Eftel se lembra que esta foi na verdade sua segunda vida. Antes de se tornar o Imperador Relâmpago, ele foi reencarnado por essa deusa, que lhe deu a habilidade especial indomável, permitindo que ele trabalhasse em seus objetivos sem nunca desistir. A deusa o lembra que ele está prestes a ser reencarnado uma segunda vez, e oferece outra habilidade junto com velocidade de crescimento dobrada. Eftel rejeita os bônus extras e simplesmente pede mais tempo para ficar mais forte, pois já possui todo o conhecimento mágico que precisa. Impressionada por ele ter alcançado o nível de um imperador sem nenhuma bênção inicial, a deusa concede seu desejo. Eftel acorda momentos depois no corpo de um pequeno Jit, 4 séculos depois, com todo o conhecimento mágico de sua vida passada completamente intacto. Ele desce as escadas e olha no espelho para se lembrar de quem é, mas sua mãe o abraça para avisar que o café da manhã está pronto. Enquanto come, ele se lembra de um método usando água para detectar a aptidão mágica, então corre para fora para tentar. Como esperado, o teste revela que ele possui 0 de aptidão mágica, assim como em sua vida passada. Sabendo disso, ele percebe que esta vida pode acabar da mesma forma, limitada ao nível 10. De repente, um dragão de olhos vermelhos enfurecido passa voando. Vendo soldados atrás dele, os instintos protetores de Eftel o instigam a ajudar, mas ele se detém, lembrando que não é mais o Imperador Relâmpago. Ele se lembra do glorioso feitiço que criou em sua vida passada, nomeado após ele mesmo, Eftel. O feitiço de repente se ativa sozinho e detona no dragão, transformando a criatura em bacon crocante. Eftel está em choque, percebendo que nesta nova vida, não só manteve seu conhecimento, mas já possui o poder máximo de sua vida passada. 3 anos se passam, e Eftel passa seus dias estudando este novo mundo e a magia. Um dia, seu irmão loiro Frazier vem visitar a casa e primeiro dá a Ilha, mãe de Eftel, um dinheiro para as despesas do mês. Depois, ele se volta para Eftel e, ao ver que o irmãozinho estuda um livro avançado de magia, promete trazer mais livros, deixando Eftel feliz. Eftel pergunta a Frazier quando poderá conhecer seu pai, e Frazier, triste, diz que o pai ainda não teve tempo para Eftel. Ao ouvir isso, Eftel lamenta a situação da família, onde seu pai, o Duque Orcod do Reino de Azul, descendente direto do Imperador Relâmpago, se recusa a reconhecer Eftel ou sua mãe. O Duque tem sua esposa e amantes, que deram à luz filhos com aptidão mágica, mas, ao descobrirem que Eftel não tinha nenhuma, o Duque e suas amantes rejeitaram Eftel e sua mãe, obrigando-os a viver no meio do nada. Frazier promete que vai conversar com o pai sobre isso, e olhando para seu irmão loiro, Eftel é grato por pelo menos ter um irmão bondoso disposto a ajudá-lo e a sua mãe. Durante o chá, Frazier pergunta a Eftel por que ele estuda tanto e o que deseja fazer no futuro. Eftel tenta imediatamente contar ao irmão quem ele realmente é e como quer ir para a Academia de Magia, mas Ilha rapidamente o interrompe e responde por ele, dizendo que acha melhor Eftel ir para a Academia Militar e aprender esgrima, querendo protegê-lo. Frazier acha uma ótima ideia, considerando que ele mesmo se juntou à escola militar, depois de querer rebelar-se por ter nascido em uma família mágica. Ele então leva Eftel para treinar esgrima, e Eftel se lembra de como Frazier sempre lhe ensinou apenas o básico de magia e conhecimento militar, percebendo que Frazier sempre quis que ele entrasse na escola militar. Mas Eftel se recusa a deixar isso passar, e diz a Frazier seu verdadeiro desejo de entrar na Academia de Magia. Ao ouvir isso, Frazier consulta seu irmão, tentando ensiná-lo que às vezes os sonhos não se realizam. Mas, apesar de suas limitações, Eftel insiste em seu sonho, acreditando que, se entrar na Academia de Magia, pode encontrar uma maneira de quebrar seu limite mágico e se tornar mais forte. Vendo a determinação do irmão, Frazier concorda em recomendá-lo para a Academia de Magia, desde que Eftel consiga copiar o feitiço que Frazier está prestes a fazer. Acreditando que Eftel não tem esperança, Frazier faz uma invocação mágica e usa um feitiço de nível que derruba uma árvore. Frazier acredita plenamente que seu irmão não conseguiria acompanhar, mas Eftel usa um feitiço de nível 4, que corta toda a floresta, surpreendendo Frazier.
Ele não conseguia acreditar que alguém pudesse lançar um feitiço sem invocação, sabendo que apenas um sábio que treinou por décadas pode fazer isso. Fraser pergunta ansiosamente ao irmão como ele conseguiu usar magia avançada, e Eftel decide não contar a verdade, dizendo a Fraser que simplesmente absorve conhecimento dos livros como se fosse o próximo Einstein. Ele então admite em silêncio que poderia realmente chegar ao nível 10, e isso deixa Fraser desmaiado de choque, o que confunde Efdal. Ele percebe que algo está errado com este mundo, vendo como os guardas ficaram tão chocados ao ver um feitiço de nível 10 contra um dragão e como seu irmão reagiu à sua habilidade. Ele então lê livros de história e descobre que a cultura mágica deste mundo declinou drasticamente, e que os níveis mágicos que ele experimentou como Imperador Relâmpago agora são considerados um mito. Quando Fraser acorda, exige uma explicação, mas Eftel distorce a história, dizendo que Fraser usou magia e levou um tronco na cabeça, fazendo-o desmaiar. A partir de então, Eftel se compromete a não expor suas verdadeiras habilidades ao mundo e decide agir como se fosse entrar na escola militar. Dia após dia, ele treina esgrima com Fraser, mas tendo o espírito obstinado, Eftel é uma pessoa que se recusa a perder, e isso o torna mais forte a cada dia. Mais 3 anos se passam, e Eftel agora é capaz de usar esgrima e artes marciais em alto grau, acreditando que ser um espadachim mágico tem suas vantagens. Justo então, Fraser aparece para levá-lo a conhecer alguém, e Fraser apresenta Eftel ao seu novo treinador, um homem de tamanho colossal chamado Moria, um ex-comandante de cavaleiros do Reino de Azul. Sem perder tempo, Moria convida Eftel a atacá-lo, mas Eftel não vê nenhuma abertura e reconhece que esse homem é tão poderoso que suas pernas se recusam a se mover. Vendo isso, Moria decide atacar primeiro, forçando Eftel a se defender. Querendo igualar as chances, Eftel usa sua mana para aumentar sua habilidade física, e Moria fica impressionado, entendendo agora por que Fraser recomendou seu irmão. Fraser intervém e diz que sempre notou como Eftel controla sua mana como um verdadeiro sábio, mas Moria ri, sem saber que Eftel poderia acabar com essa batalha usando magia. No entanto, o orgulho de Eftel o leva a vencer no combate, então ele avança e Moria responde com um golpe, colocando Eftel em uma posição difícil. O ex-comandante dos cavaleiros diz ao ex-imperador Relâmpago que ele não tem força para competir, mas de repente, Eftel inverte a situação e faz um movimento de judô, derrubando o gigante no chão, surpreendendo Moria. Isso também surpreende Eftel, que se lembra de como aprendeu judô em sua primeira vida, vivendo em um mundo moderno como humano. Moria então admite que perdeu a luta, mas venceu o duelo de espadas. Fraser então apresenta Moria como diretor da Escola de Ciências Militares, e que em alguns anos, Eftel irá estudar lá, chocando Eftel. Mais anos se passam, e Eftel está treinando sua magia na chuva, pensando como ama treinar nessas condições, sabendo que ninguém notará. De repente, Fraser aparece, assustado com o relâmpago, e ordena a Eftel que tenha cuidado, considerando que ele está indo para a escola militar. Eftel concorda, mas por dentro já decidiu que antes de ir para a escola militar, ele fugirá de casa para buscar magia. Mais tarde, Fraser informa Eftel que seu pai concordou em encontrá-lo, e Ilia está mais do que eufórica, dizendo que o esforço de seu filho valeu a pena. Vendo-a e a Fraser felizes, Eftel decide não deixá-los tristes, então todos vão no dia seguinte à mansão do Duque Borcote. Lá, eles veem o Duque e seu filho entrarem, e quando Eftel se adianta para se apresentar ao pai, o Duque o repreende, dizendo para chamá-lo pelo título. Ele fala sobre como Eftel traz vergonha para a família, considerando que ele é o descendente direto do Imperador Relâmpago, sem saber que está falando com o próprio Imperador. No entanto, quando o Duque descobre que Eftel irá para a escola militar, ele começa a ficar alegre, e Eftel pensa por um momento que talvez seu pai esteja finalmente orgulhoso dele. Porém, o Duque rapidamente prova que é um grande porco, e fala sobre como vai parar de enviar dinheiro para a mãe de Eftel, considerando que a escola militar pagará e alimentará Eftel. Então, ele diz ao seu amado filho Joaquim que precisa garantir que Eftel não traga vergonha para a família, e ordena que Joaquim ensine uma lição a Eftel. Eles levam a lição para o campo de treinamento da mansão, e lá, Fraser avisa seu irmão mais novo que Joaquim é um espadachim de alto nível, então se Eftel sentir que não pode vencer, deve se render. Joaquim então entrega a Eftel uma espada de madeira, e Eftel se surpreende com o peso. Joaquim explica que é uma espada de madeira dura, capaz de destruir o crânio de alguém, e ele pretende usá-la para machucar Eftel. Ele expressa como, sendo o filho mais velho do Duque, quer matar Eftel e sua mãe porca por trazer vergonha à família por não ter aptidão mágica. Ele então convida Eftel a atacar primeiro, zombando dele por ser filho de uma vagabunda, mas isso enfurece Eftel, que se recusa a aceitar que essas pessoas são de fato seus descendentes. Ele ataca Joaquim de frente, desferindo golpe após golpe, surpreendendo Joaquim e forçando-o a bloquear. Enquanto a espada de Eftel avança, ele aumenta sua força usando sua mana, e isso empurra a espada, esmagando o crânio de Joaquim e o lançando para longe.
Todos assistem em choque enquanto Joaquim é derrotado, e o ex-imperador Relâmpago avisa Joaquim que se ele falar mal de sua mãe novamente, ele esmagará suas partes e as transformará em suco. Eftel então vai até sua mãe após defender sua dignidade e diz que eles devem voltar para casa. Ilha olha para seu filho como se não o reconhecesse, mas ele assegura de que ainda é o mesmo filho amado que ela conhece. Eftel então se volta para seu pai assustado para agradecê-lo pelo convite, e o Duque simplesmente lhe deseja sorte na escola militar, esperando que não seja seu crânio que será esmagado em seguida. Semanas depois, tudo volta ao normal, mesmo que Eftel espere que Joaquim ou seu pai busquem vingança. Justo então, alguém bate à porta, e ao abrirem, ficam surpresos ao ver Fraser e Moria carregando um bebê. Os dois cavaleiros explicam que no reino uma guerra está se formando, e que o pequeno príncipe está sendo alvo de um assassinato. Eles consideram a casa de Ilha como o único lugar seguro, acreditando que o próprio pai de Fraser é o responsável pelo assassinato. Fraser revela que o próprio filho do rei está sendo alvo de seu tio, cujo filho deve se tornar o próximo rei, e que o Duque Orcott está ajudando o tio para se manter no poder. Na manhã seguinte, Fraser e Moria partem para levar o pequeno príncipe ao seu exército principal para proteção. Mas então, Eftel decide se juntar a eles na proteção do pequeno príncipe, lembrando como em sua vida passada, seu rei o apoiava em suas batalhas contra o exército demoníaco. Eles então partem, deixando Ilha em lágrimas, vendo seu amado filho lutando por uma causa contra seu próprio pai. Em sua jornada, eles atravessam uma floresta, mas percebem que algo na floresta é estranho, e que não há animais ao redor. De repente, ouvem um trovão rugindo alto, e percebem que algo está errado. Priorizando a segurança deles e do pequeno príncipe, eles correm para escapar da floresta sem olhar para trás, esperando sair ilesos. Mas assim que chegam à borda da floresta, param em choque, vendo um exército inteiro de magos do Duque os encarando, com o próprio Duque liderando o exército. Quando tentam voltar, percebem que a floresta foi incendiada pelos magos, com a intenção de empurrá-los para fora. Sem ter para onde correr, Fraser diz aos outros que ele vai negociar com seu próprio pai, acreditando que apesar de sua atitude desprezível, seu pai não é uma má pessoa. Fraser então avança, com os braços no ar para mostrar que está desarmado, e grita para seu pai falar com ele. Ele implora para que seu pai pare com essa loucura, e que todos deveriam voltar à capital para trazer de volta a paz. Vendo Fraser implorando, o Duque decide encontrá-lo cara a cara, e Fraser fica mais do que feliz em ver seu pai sendo razoável. Fraser expressa alegremente como está contente em ver seu pai como um bom homem, mas no momento em que o Duque está ao alcance, ele saca um taser mágico e eletrocuta seu próprio filho, chamando-o de obstáculo para seus objetivos. Ele então sinaliza para seus magos atacarem, e eles convocam um feitiço de relâmpago de nível 6, demolindo completamente Fraser. Vendo toda essa maldade, Eftel não consegue conter sua raiva, sabendo que seu irmão bondoso estava apenas tentando ser uma boa pessoa e ajudar os outros. Ele declara que o Duque pagará, e Moria fica confuso com a mudança de aura ao redor de Eftel. O ex-imperador Relâmpago então avança e usa um feitiço de água de nível 9, Causites, congelando completamente tudo ao seu redor e apagando o fogo na floresta, chocando todos os magos que assistem. Com uma aura cheia de sede de sangue, Eftel pretende mostrar uma lição a seu próprio descendente sobre o que a magia pode realmente ser. Vendo Eftel, o Duque ordena que seus magos o explodam, e eles lançam um feitiço de fogo em Eftel, causando explosões por toda parte, fazendo todos pensarem que venceram. Para seu absoluto terror, Eftel sai ileso, ativando sua barreira de defesa automática que supera qualquer mago desta era. Desesperado, o Duque ordena que seus magos lancem seu feitiço mais poderoso, e eles usam um feitiço de relâmpago chamado Eftel, mas o verdadeiro Eftel observa com desgosto ao ver seu próprio feitiço contra ele. Então ele bloqueia os ataques com facilidade. Querendo acabar com essa luta, Eftel avança rapidamente em direção a eles e os ataca com sua espada, a mesma que seu irmão lhe ensinou a usar. Eftel então integra magia em sua lâmina, e quando um mago tenta atacá-lo, Eftel o transforma em pó. Vendo esse horror, os outros magos tentam fugir, mas Eftel se recusa a deixar isso acontecer, então decide mostrar a eles como é a verdadeira magia do relâmpago. Com as mãos para o ar, ele entoa o feitiço que criou em sua vida passada, abalando o clima com um nível 1-0 Eftel. Isso deixa o Duque e Joaquim vivos, e quando Eftel se aproxima, Joaquim tenta zombar dele, mas é eletrocutado. Eftel então enfrenta seu pai e diz que ele será punido por tentar assassinar o príncipe herdeiro. O Duque tenta falar, mas Eftel se recusa a ouvir e o eletrocuta, considerando-o um pai patético que tentou atacar seu filho. Termina com o Duque e Watkin sendo executados, enquanto Fraser se revela ileso, explicando que as joias da família o salvaram, que Eftel sabe que pertencem a ele em sua vida passada. Os dois se abraçam, e Eftel agradece ao irmão mais velho por estar vivo e por tudo que fez. Após o que o Duque fez, sua mansão e seu poder foram dados a Fraser. Quanto a Eftel, ele decide mostrar a Fraser e Moria a extensão de seus verdadeiros poderes.
O trio decide que será um segredo entre os três, sabendo que o mundo entrará em alvoroço se descobrirem que alguém possui esse nível de poder. Eles então perguntam a Eftel o que ele planeja fazer, e ele informa que pretende ir para a escola de magia, acreditando que a academia tem as respostas para sua busca por magia. Os dois aceitam sua resposta e abraçam Eftel em sua nova jornada. Após um ano de mais treinamento com Moria e Frazier, é hora de Eftel partir em sua jornada. Sua mãe o abraça em lágrimas, expressando o quanto está orgulhosa dele e como ele sempre será bem-vindo em casa. A família torce por ele. Com sua mente totalmente comprometida em alcançar as grandes alturas da magia. Após horas de caminhada, Eftel encontra uma civilização e decide fazer uma pausa. Lá, ele encontra uma casa de chá e decide pegar algumas bebidas. No entanto, o clima muda quando ele vê um velho mago de rank C sendo intimidado por um aventureiro escroto de rank A chamado Edwards. O velho simplesmente pede ao aventureiro de rank a que ensine algumas magias às crianças locais, expressando o quanto elas apreciariam, mas o aventureiro responde que seu tempo é precioso comparado ao do velho, e que passará a noite finalmente reivindicando seu prêmio para dominar a garota demônio, após meses esperando que o selo de escrava se fixasse em seu corpo. Ver isso enoja Eftel, sabendo que essa pobre garota demônio está prestes a se tornar o brinquedo descartável desse cara. E isso lembra Eftel de Merlin, que ele sabe que teria terminado da mesma forma se não a tivesse adotado. De repente, um aldeão entra em pânico e informa sobre uma emergência. Um gigante orc apareceu. Eftel se apressa para confrontá-lo e encontra os aldeões todos em pânico, dizendo lidar com o gigante orc. Mas o velho mago de rank C os acalma e afirma que Edwards da Chama Louca os salvará, o que imediatamente enche as pessoas de esperança. Edwards então afirma que gigantes orcs são monstros de rank B, que não Edwards então faz uma grande performance na frente de todos, e lança uma magia de fogo de nível 4 no gigante orc, provavelmente afirmando que é sua magia mais poderosa. Mas, para sua confusão, todos estão assustados com algo. Atrás de Edwards, o gigante orc se levanta ileso, e muito acima do seu nível, e que sua magia não é suficiente para derrotá-lo. Sendo o covarde que é, Edwards de repente foge de todos e cria uma barreira que aprisiona os aldeões com o Orc Berserker, sacrificando-os. Ele afirma que alguém tão valioso quanto ele não pode morrer aqui, mas para sua surpresa e de todos, o feitiço é mais do que suficiente para derrotar o Orc Berserker, queimando-o até virar cinzas, chocando Edwards. Todos comentam sobre como Eftel é incrível, e o velho observa e percebe que, ao contrário da forma como Edwards usa magia, Eftel utiliza a magia em sua forma mais pura e perfeita, tornando seu nível 3 muito mais poderoso que a magia de nível 4 de Edwards. Percebendo que toda a atenção está nele, Eftel tem hipnotizados pelo Berserker sendo queimado até virar bacon crocante, e querem comê-lo. Então Eftel aproveita essa chance para se afastar. Mas antes de escapar daquela área, Eftel ordena que Edwards libere seu escravo e se entregue como criminoso. Edwards concorda em fazer isso por medo do poder de Eftel. Então, Eftel continua sua jornada, mas logo atrás dele está a escrava o seguindo. Quando ele vai confrontá-la, ela pede que ele se torne seu mestre, e seu charme quase faz Eftel se ajoelhar. Ela então começa a implorar, dizendo que será presa como escrava fugitiva se ele se recusar a ser seu mestre. Eftel sabe que quando escravos perdem seus mestres, outras pessoas podem facilmente ocupar seus lugares, e isso o assusta se alguém for como Pedide. Ele pergunta como uma demônio como ela foi escravizada, e a garota explica que desde que o clã dos demônios perdeu para as nações humanas, seu clã se tornou escravo. Ela então revela que seu nome é Anastasia, e que ela é uma parente nobre da diretora da Academia Mágica Merlin. No momento em que Eftel ouve esse nome, ele exige que Anastasia explique melhor, e Anastasia explica que após se tornar aluna do Imperador do Trovão, Merlin acabou se tornando a maior maga demoníaca da história. Ouvir isso traz lágrimas aos olhos de Eftel, agora sabendo que sua amada aluna ficou bem após 400 anos. Com isso em mente, ele aceita se tornar o mestre de Anastasia, recusando-se a deixar uma parente de Merlin sofrer. Eles então chegam a uma cidade que Eftel explica que realizará o exame de entrada da Academia Mágica, e Anastasia não entende por que ele gostaria de se inscrever, considerando o quão poderoso ele já é. Antes de encontrarem um lugar para dormir, eles decidem ir comer, e Anastasia fica chocada ao descobrir que Eftel a está levando a um restaurante caro. Dentro, os garçons e os clientes estão todos enojados ao ver uma escrava em sua presença. Eftel então se senta, mas fica surpreso ao ver Anastasia de joelhos ao seu lado, em vez de sentada em frente a ele. Quando pergunta o que ela está fazendo, Anastasia explica que é um costume que todos os escravos se ajoelhem ao lado de seus mestres, caso eles precisem de um bom Galk 3000. Ao ver isso, Eftel dá sua primeira ordem. Assim que ela se senta, sente felicidade por estar tão confortável. Mas então o garçom-chefe e puxa pedras. Isso choca o garçom-chefe, ao perceber que são gotas de dragão, que valem uma vila inteira de rins. Mostra que tem mais, se não for o suficiente.
mas o garçom-chefe rapidamente muda de tom e manda seus funcionários levar Eftel e Anastasia para a sala VIP e preparar as melhores carnes para eles. Então, na sala VIP, eles são servidos com pratos de carne direto da cozinha de Gordon Ramsay, e enquanto Eftel está animado para comer, Anastasia hesita. Ao vê-la assim, Eftel diz que está feliz por tê-la por perto e que se algum dia a deixar chateada, ele quer que no dia seguinte eles chegam à Academia Mágica Kron, onde Anastasia agradece a Eftel por ter trazido roupas novas. Ela então pergunta por que as academias mágicas são tão populares, considerando que é parente de Merlin. Então, o exame começa, e para o primeiro é anunciado como uma batalha real. O supervisor do exame se apresenta como Franz. Ele explica que a batalha real continuará até que restem apenas 5 pessoas em pé. Ele começa com 50 pessoas, convencido de que, assim como em qualquer outro ano, ninguém ali o impressionará. Ele então vê que todos rapidamente miram em Eftel e Anastasia, e suspeita que seja porque eles são os mais fracos. De repente, as pessoas começam a voar, e quando ele olha para baixo, vê Eftel chutando pessoas para eliminá-las da batalha real. Isso impressiona Franz ao ver Eftel usando magia de aprimoramento, mas ele acredita que isso agora o tornará um alvo. As pessoas então atacam Eftel, mas Anastasia rapidamente faz uma invocação para ativar um feitiço, e ela os empurra todos para longe, chocando a todos ali com um feitiço de alto nível que acabou de fazer. Ela rapidamente pergunta a Eftel se exagerou, mas Eftel a tranquiliza, dizendo que ela está bem e que sempre soube que ela tinha talento. Ele então menciona como Anastasia não pode usar feitiços sem uma invocação, e Franz ri ao ver isso, acreditando que Eftel não sabe nem o básico da magia. Anastasia então diz a Eftel como feitiços mágicos precisam de invocações, mas ele diz que ela está errada, e prova isso ativando múltiplos feitiços de nível 4 ao mesmo tempo sem uma invocação, o que acaba fazendo todos serem lançados para longe, e Franz imediatamente os qualifica para passar no primeiro teste. Na próxima rodada, eles fazem um teste escrito, e devido ao conhecimento de sua vida passada, Eftel passa facilmente pelo teste, mas nota que há um número insano de perguntas a resolver. Após o tempo acabar, ele diz a Anastasia que conseguiu responder todas as perguntas, mas ela lhe diz que ele só deveria responder as perguntas relacionadas ao seu campo, e não ao teste todo, o que acaba chocando a academia, com ele obtendo a maior pontuação da história. O diretor suspeita que Eftel colou na prova, e ao descobrir que ele tem o nome do Imperador do Relâmpago, se sente ofendido, recusando-se a deixar um trapaceiro ter o nome de um dos 4 santos lendários. No entanto, Franz entra e informa o que aconteceu no primeiro exame, onde Eftel usou múltiplos feitiços de nível 4 sem encantamentos, algo praticamente inédito. Com isso em mente, Franz acredita que Eftel fez a prova escrita de forma justa, e isso faz todos suspeitarem que ele pode ser a segunda vinda do Imperador do Relâmpago. Depois, todos se reúnem em frente ao placar para ver se passaram, e Anastasia abraça Eftel alegremente, dizendo que por causa de sua ajuda, conseguiu se qualificar para a turma especial. Quando percebem que todos estão olhando, ela rapidamente solta o abraço, mas Eftel ainda a parabeniza por finalmente ter a chance de viver como uma estudante normal. Eftel então vai procurar seu número no placar, e para sua confusão, seu nome não está lá, o que o choca e o faz pensar que reprovou devido à sua aptidão mágica. Recusando-se a deixar isso passar, Anastasia pretende reclamar na academia e exigir uma explicação. No entanto, enquanto se afasta, vê um anúncio especial que apresenta os alunos da elite especial, e entre eles, o nome de Eftel é anunciado. Anastasia expressa o quanto está feliz, e enquanto Eftel fica aliviado por ter passado, ele não tem ideia do que significa ser um aluno da elite especial. Mais tarde, eles descobrem que os alunos da elite especial têm benefícios extremos, como comida grátis, moradia grátis e até dinheiro, mas quando Eftel confere, descobre que isso também inclui representar a escola e ser o mascote da escola, algo que Eftel não tem interesse. Tudo que ele quer da vida escolar é usar a biblioteca, aprender a contornar sua aptidão mágica e evitar qualquer atenção, mas agora sabe que será difícil. Justo então, eles passam por uma mulher de cabelos brancos e corpo voluptuoso, e nesse instante, Eftel a reconhece como Merlin. Ele rapidamente se esconde, confuso sobre por que a diretora da Academia de Magia Altina está aqui nesta academia. Eftel sabe que Merlin o reconhecerá instantaneamente, já que ele tem o mesmo rosto de seu antigo eu, e isso causará problemas se as pessoas souberem que ele é a reencarnação do Imperador Relâmpago. Então ele decide sair de lá rapidamente, mas no segundo em que sai, Merlin sente a presença de seu antigo mestre e grita por ele. Ela rapidamente olha ao redor, e quando vê Eftel se afastando, vai atrás dele e intercepta seu caminho, colocando-os cara a cara. Sem rodeios, ela pergunta se Eftel é relacionado ao Imperador do Relâmpago. Não querendo atenção indesejada, Eftel rapidamente puxa Anastasia, e eles correm para almoçar. Enquanto comem, Eftel descobre que Anastasia não reconhece como Merlin é, e descobre que Anastasia é na verdade uma prima extremamente distante de Merlin,
o que explica por que ela não a reconhece. Mais tarde, os alunos são reunidos pelo diretor da Academia de Magia Kron, que os parabeniza por terem passado no teste e se juntado à academia. Ele então apresenta a diretora da Academia de Magia Altina, Merlin, a eles, e explica que ela está aqui como convidada. Ela avança e começa a dar palavras de boas-vindas aos alunos, e Eftel fica feliz por não ter que lidar com ela como professora. Mas então, o representante da escola é chamado para fazer um discurso, e Eftel percebe que está encrencado no momento em que seu nome é anunciado. Todos comentam sobre como ele é o aluno de nível divino que herda o nome do Imperador do Relâmpago, e quando Eftel avança, ele fica cara a cara com Merlin, que não está feliz em vê-lo. Mais tarde, Eftel é cercado por garotas, todas querendo um pedaço dele, enquanto Anastácia só pode assistir, pensando em como perdeu seu lugar como a principal. Mas então a verdadeira garota principal chega, na forma de Merlin, e ela confronta Eftel diretamente, o que espanta as garotas. Ela então se senta e pergunta se ele sabe sobre reencarnação. Isso o choca, e ele se lembra de como Merlin sempre foi inteligente, e que ela provavelmente já havia descoberto quem ele era. Eftel tenta agir de forma ingênua, mas ela mostra suas provas e revela que, embora suas respostas estejam todas corretas, todos os seus métodos e fórmulas foram usados apenas por pessoas há 400 anos. Ela se amolece e diz que ele a lembra de alguém importante, e que sempre que seu antigo mestre está envolvido, ela sente seu corpo reagir. Eftel está tentado a revelar a verdade, sabendo que vai causar estragos. Mas ele se lembra de seu objetivo de estudar magia, então decide improvisar. Ele sussurra que o Imperador Relâmpago tinha um amante escondido, o que resultou no nascimento de seu tataravô. E enquanto o tataravô tinha uma incrível aptidão mágica, ele foi escondido do mundo e teve que praticar suas habilidades na floresta com o Imperador Relâmpago como professor. Merlin recusa furiosamente aceitar isso, mas Eftel diz que sabe como o Imperador Relâmpago morreu ao descobrir que não tinha aptidão mágica. Merlin rapidamente o silencia, dizendo que é um segredo mantido do mundo para não prejudicar a imagem do Imperador. Mas com isso, ela finalmente se convence, e Eftel se apresenta como o 13º descendente do Imperador Relâmpago. Ela aceita suas palavras como verdade, e expressa como dói nunca ter sabido que o Imperador Relâmpago tinha um amante. No entanto, agora ela está mais interessada em ver Corte, e Eftel percebe que por 400 anos, Merlin tem treinado incansavelmente para cumprir o objetivo de seu mestre. Merlin então oferece uma sessão de treinamento para Eftel mais tarde. Eles testam as habilidades mágicas um do outro. Eftel entra em pânico, sabendo que isso vai chamar a atenção, mas por causa de sua atitude de nunca desistir e sua curiosidade em ver a força dos alunos dela após 400 anos, Eftel aceita o desafio. A notícia sobre o duelo se espalha pela academia, com todos incrédulos ao ouvir que um mero aluno está enfrentando não apenas uma professora, mas a própria heroína demônio, Merlin. Os dois são colocados frente a frente em uma arena de batalha, enquanto o resto dos alunos, mas também para ver o que um novo rosto como Eftel pode fazer. Eftel começa sugerindo que testem a força um do outro com um feitiço simples, e Merlin concorda. Mas Eftel ativa uma explosão de flare de nível 6 sem encantamento, surpreendendo Merlin e chocando a todos. Ela rapidamente contra-ataca com uma parede perfeita de nível 7 para bloquear, e Eftel fica impressionado com sua antiga aluna. Vendo que Eftel usou um feitiço de nível 6 sem esforço, Merlin expressa sua admiração por ele ser descendente de Eftel. Mas ela afirma que é a aluna favorita do Imperador Relâmpago, então se recusa a perder. Ela usa um feitiço de fogo de nível 6 contra Eftel, e Eftel responde da mesma forma, usando uma parede perfeita de nível 7. Mas então, Merlin se eleva ao céu e usa um segundo feitiço de fogo de nível 6 diretamente contra Eftel, chocando a todos, e orgulhosamente afirma que apenas verdadeiros alunos do Grande Mestre, o Imperador Relâmpago, podem usar 2 feitiços seguidos, sem encantamentos. No entanto, Eftel diz que sabe, primeiro, surpreendendo a todos, antes de seguir com outro feitiço de gelo, sabendo que a técnica de encadeamento é algo que ele criou. Mas Eftel não perde tempo e continua seu ataque, encadeando ainda mais feitiços de gelo. Vendo que ela consegue bloquear tudo, ele lança um feitiço de gelo, quase como um míssil do céu, que Merlin percebe pela sofisticação do feitiço. Ela rapidamente bloqueia com uma parede perfeita, lutando para conter a força que o feitiço de gelo carregava. O feitiço de gelo a empurra para trás, criando fissuras em sua defesa, e Eftel diz que, embora a pureza mágica dela seja excelente, sua execução é imperfeita. Ouvindo tudo isso dele, Merlin não pode deixar de sentir que está de volta a ser orientada por seu amado Eftel. Vendo como suas falhas são apontadas no meio da ação, recusando-se a perder, ela conjura 2 paredes perfeitas de nível 7, lado a lado, para se defender. Mas Eftel aponta que conjurar várias magias consome muita mana. Vendo-a cansada, Eftel rapidamente parte para o ataque.
mas Merlin rapidamente usa teletransporte para ir atrás dele e lança outra poderosa magia de fogo, surpreendendo a todos que assistem. Todos ali acham que a batalha acabou, exceto Merlin, que sabe que Eftel está bem atrás dela, após também usar teletransporte. Ela alegremente diz que ele usou a mesma técnica que sua professora há 400 anos e expressa que o fato dele se parecer com ela e ter seu nome a faz sorrir. Então, ela diz que seu próximo movimento será seu trunfo final, afirmando que se ele conseguir resistir à sua magia mais poderosa, ela admitirá a derrota. Eftel aceita o desafio, e quando Merlin usa um raio de nível 8, o martelo de Thor, ele se surpreende ao ver que sua magia final é tão fraca. Ele desvia facilmente, mas então nota outro círculo mágico em sua mão esquerda, percebendo que ela está conjurando outro martelo de Thor, que quase o atinge, mas ele consegue evitar. Mas de repente, ele nota um terceiro círculo mágico em sua perna, na mente do motivo pelo qual ela era sua aluna favorita. Querendo respeitar seu melhor absoluto, Eftel carrega seu próprio movimento final para responder à magia final de Merlin. Ela então dispara seu martelo de Thor com 4 círculos mágicos diferentes, o que é Eftel, e sobrecarrega completamente a arena de batalha. Ela absorve a magia de Merlin, que ela sabe ser impossível, e a dispara de volta para acabar com ela. Nesse momento, ela se lembra que a única pessoa capaz de fazer isso era seu próprio mestre, o Imperador Relâmpago, Eftel. Mas antes que a magia a atinja, Eftel rapidamente usa cancelamento mágico para anular sua magia. E todos ali assistem claramente, enquanto Merlin cai do céu, descendo em sua derrota. No entanto, após o que ela viu agora, ela acredita plenamente que não há chance de que esse garoto seja o descendente do Imperador Relâmpago. Mas em vez disso, sabe que só há uma pessoa que esse garoto poderia ser. Ela pergunta a Eftel diretamente se ele é uma reencarnação de Eftel, e incapaz de esconder mais, ele admite que é. Sabendo que ela descobriria mais cedo ou mais tarde, ele então acaricia a cabeça dela, elogiando-a pela incrível última magia que tentou, e o quanto ela evoluiu desde os dias em que era sua pequena aluna. Isso deixa Merlin emocionada, sabendo agora que ele está vivo novamente, e que ela pode estar ao seu lado como antes. De repente, Anastácia corre em direção a eles, e quando Merlin a vê, ela acusa Eftel de já ter uma escrava tão cedo. Eftel rapidamente explica que ele estava apenas ajudando Anastácia, e quando Merlin a observa bem, ela escolhe acreditar que Eftel tinha um bom motivo para ter Anastácia ao seu lado. Mas então, Anastácia lhes diz que há um problema, e eles percebem que todos ali estão correndo em direção a eles, querendo que Eftel mostre mais de sua magia e até se torne um novo professor. Merlin pergunta a Eftel o que ele está fazendo em uma academia mágica, e quando ele diz que só quer aprender mais sobre magia, Merlin tem uma ideia. Ela rapidamente pega a mão dele e o arrasta, enquanto Anastácia o segue. Após algumas horas de caminhada, Eftel reconhece os caminhos, e para sua surpresa, vê onde sua antiga mansão ficava, percebendo que Merlin cuidou dela nos últimos 400 anos. Então, Merlin diz aos 2 alunos para esperarem ali enquanto ela finaliza alguns documentos, explicando que planeja criar identidades falsas para eles como suas aprendizes. Eftel rapidamente a acalma para perguntar o que ela está planejando. Ela lhe diz que, já que ele quer aprender sobre magia, usando seu poder como diretora, ela inscreverá Eftel e Anastácia em sua academia. Academia Altina. Ela acredita que é uma boa ideia, considerando que não terá a chance de ir à escola com ele e até almoçar ao seu lado. Mas quando Eftel pensa sobre isso, percebe que pode estudar o quanto quiser. Especialmente porque a diretora da academia conhece seu segredo, então ele concorda com o plano e abraça Merlin, um gesto que essa elfa voluptuosa aprecia. Depois, enquanto Merlin finaliza a papelada, ela permite que Eftel e Anastácia vão a qualquer lugar, e Eftel leva Anastácia ao seu antigo tesouro. Quando ela pergunta por que estão ali, ele explica que quer ir ao tesouro para recuperar sua amada espada, Haikiri. Mas de repente, uma lâmpada de gênio aparece, e dela sai um gênio vermelho, irritado, que lhes diz para saírem. O gênio chama a dupla de ladrões e avisa que eles serão machucados se não forem embora. Eftel afirma que está ali para recuperar sua katana, Haikiri, e o gênio ri, dizendo que a katana é uma espada de classificação AAA, que o grande Eftel trouxe do castelo do Rei Demônio, após derrotá-lo. Então o gênio diz a esses 2 pirralhos que eles não têm direito de vê-la. Ele mais uma vez lhes diz para se mandarem, dizendo que os deixará ir, sabendo que são alunos de Merlin. Ele então começa a expressar seu ódio por Merlin, a quem chama de velho incompetente, que gosta de mandá-lo, e ainda insulta seu antigo mestre Eftel, dizendo que ele é um fraudador sem aptidão mágica, que provavelmente trapaceou para se tornar um dos 4 grandes imperadores. Apesar do desrespeito, Eftel permanece em silêncio e exige saber a localização de Haikiri. O gênio felizmente lhe mostra, mas avisa Eftel que apenas Merlin pode tocá-la, considerando que há uma barreira mágica a protegendo. No entanto, Eftel não se importa e usa um dispel perfeito de nível 8, que lhe permite brandir Haikiri, surpreendendo o gênio. Nesse momento, Merlin aparece.
Completamente irritada com o gênio chamando-a de velha, revelando que o ouviu do lado de fora da mansão, assustando o gênio. Mas quando ela nota Eftel com Haikiri na mão, muda drasticamente de atitude e o recebe em seu antigo tesouro. Quando o gênio ouve o nome de Eftel e pensa em como ele conseguiu usar um feitiço de nível 8, sem nenhuma invocação, percebe que está diante do verdadeiro. Então rapidamente se ajoelha e pede desculpas ao grande imperador, implorando por perdão. E Eftel o perdoa calmamente, informando que ele e Anastasia começarão a viver ali. Então o gênio deve começar a memorizar seus rostos. Enquanto isso, todos conversam, e Anastasia fica olhando para a espada, inquieta. Mais tarde, Merlin leva os dois pela cidade, onde Eftel nota que muitas lojas não mudaram em 400 anos. Lá, Merlin os leva para fazer compras para se prepararem para viver lá, incluindo uniformes e outras coisas. Após um dia de compras, um lojista informa que está acontecendo uma caça ao tesouro, onde o vencedor é coroado ao encontrar mais tesouros, e que podem ficar com os tesouros e ainda ganhar uma viagem grátis para uma fonte termal. O trio pensa sobre isso, e Eftel vê Anastasia refletindo profundamente sobre a fonte termal. Percebendo que ela quer ir, Eftel decide que devem participar da caça ao tesouro. Zanja fica encantada ao ouvir isso, mas informa que nunca se interessou pelas fontes termais, e sim, está apenas interessada em conseguir os tesouros. Merlin olha para o cartaz da caça ao tesouro, que tem o tesouro que eles procuram, e fica confusa sobre por que ela quer uma estátua de ouro em forma de anão. Quando Eftel a vê se mexendo para responder, ele diz que ela não precisa explicar o porquê, e aceita o que ela quer, o que a deixa feliz. Anastasia então sugere que usem o Dispel Perfeito de nível 8, como Eftel fez, mas Merlin informa que isso apagaria todos os feitiços na cidade, o que seria uma catástrofe para as pessoas ao redor. No entanto, Eftel diz que podem focar seu feitiço em alvos específicos, e Merlin fica surpresa ao saber que ele pode fazer isso. Com os planos feitos, Eftel usa um bloqueador mágico de nível 5, e isso os ajuda a localizar todos os tesouros em uma hora, garantindo a vitória, a viagem à fonte termal e o pequeno homem de ouro que Anastasia queria. Então, Anastasia revela a verdade de que a razão pela qual queria a pequena estátua de ouro é que ela lembrava do sorriso de Eftel, e Eftel fica envergonhado ao ouvir isso. Mais tarde naquela noite, Merlin se aproxima de Eftel em particular para lhe contar algo urgente. Ela lhe diz que, após tomar banho com Anastasia, verificou os bens e se certificou de que seus planos são bons o suficiente para atender ao glorioso desejo de Eftel. Eftel rapidamente a repreende, dizendo que ela e Anastasia não têm esse tipo de relacionamento. Merlin então se desculpa, mas levanta outra questão, que é a marca de escravo que está no corpo de Anastasia. Ela diz a Eftel que a marca é uma bomba relógio, se Eftel decidir deixar Anastasia ficar com ele, insistindo que ele faça algo a respeito. Mas Eftel bate na mesa e diz firmemente a Merlin que ela nunca deve questionar sua decisão. Ao ouvir isso, Merlin se desculpa mais uma vez. No dia seguinte, Eftel e Anastasia começam seu primeiro dia na academia, e todos os alunos lá olham feio para Eftel por ser o único humano, considerando-o um ser inferior que não tem razão para estar na escola cheia de demônios e elfos. No entanto, enquanto Anastasia se preocupa com essa situação, Eftel se convence de que o que importa é que ele pode estudar magia em paz. Quando chegam à aula, recebem o mesmo tratamento, especialmente de um demônio snob chamado Abe, que está totalmente convencido de que a única razão pela qual um humano como Eftel conseguiu entrar nessa academia é porque seus pais ricos e importantes pagaram os superiores para deixá-lo entrar. Abe pergunta arrogantemente se ele consegue acompanhar, e Eftel diz que vai tentar o seu melhor. Mas isso irrita Abe, que insiste que a presença de Eftel como um humano fraco em magia é um insulto aos outros alunos, que Abe acredita serem os melhores dos melhores. Daí a razão pela qual conseguiram entrar na academia. Eftel e Anastasia se sentam, mas outra demônio, Maria, se aproxima e pede desculpas pelo comportamento irritante de Abe. Ela diz que não discrimina outras raças, e embora admita que humanos não são bem-vindos na academia, Maria simplesmente discrimina fracos, pois se recusa a estar na mesma turma que falidos. Ela diz a Eftel que é humano, para ficar fora de vista por seu próprio bem. Após todo esse tratamento, Eftel só pode admitir que eles estão certos. Lembrando como seu próprio irmão foi considerado um grande mago, apesar de só conseguir usar um feitiço de nível 2, enquanto Anastasia é considerada fraca, apesar de conseguir usar um feitiço de nível 3. Então, a aula começa, e para seu choque, Merlin entra e se apresenta como a nova professora deste ano. Todos a reconhecem como a heroína demônio acima de todos os demônios, e eles estão animados por saber que aprenderão com ela. Abe se levanta arrogante e afirma que Merlin está aqui por causa dele. Mas Merlin diz a esse idiota que não tem ideia de sua existência. E ela revela com ousadia que a razão de estar naquela turma é por causa do humano. Isso surpreende a todos, e Abe exige uma explicação.
Ele acredita plenamente que a única razão de Eftel estar aqui é por causa de seu pai rico. Mas Merlin diz a ele que apenas vagabundos patéticos como Abe acreditam em estereótipos assim. Ela então afirma com firmeza que ter Eftel aqui é uma grande chance de destruir esse estereótipo. E enquanto Merlin fica feliz com sua afirmação, Eftel está irritado, sabendo que sua vida pacífica de aprendizado de magia está chegando ao fim. Mais tarde, Anastasia ouve Eftel sendo pressionado por Abe e seus capangas. Abby assume confiantemente que Eftel não era nada além de um projeto de estimação que se tornou o queridinho de Merlin, por ser bonito. Eftel tenta defender Merlin, e quando isso irrita Abe, Eftel rapidamente se afasta para evitar conflitos, desejando poder evitar Abe a partir de agora. Mais tarde, durante a aula, Merlin anuncia a batalha interturmas que se aproxima, e ela está procurando um espadachim mágico. Ela pergunta se alguém quer se voluntariar, e continua pressionando Eftel a levantar a mão, mas ele se recusa e fica em silêncio. Abe então provavelmente levanta a mão, e todos ali sabem que ele é o melhor espadachim. No entanto, para a surpresa de Eftel, Anastasia também levanta a mão, mas então, para seu choque, ela se voluntaria para que Eftel se torne o espadachim mágico, significando que ele rivalizará com Abe pela mesma posição, irritando completamente o demônio Snob. Isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui e quer o resumo do próximo episódio, comente espadachim mágico, não esqueça de curtir e se inscrever, e confira este próximo vídeo. Pode ser o seu anime favorito resumido.